Saúde, família do coração! Como será que é o dia de um paciente que tem um infarto? Será que ele poderia ter ido antes para o hospital? Será que ele teve algum sintoma e não percebeu? Pode ter infarto sem ter nenhum sintoma antes? Como que é depois do infarto? Acompanhe até o final que eu vou falar sobre isso hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, eu sou o Dr. Moser Susan, cardiologista, atuo em consultório e em UTI, e hoje eu vou falar para vocês o que pode acontecer num dia do paciente que tem um infarto. Antes de mais nada, pessoal, 50% dos pacientes que têm infarto nunca tinham tido dor no peito. Isso é muito importante porque dor no peito é o principal motivo que faz o paciente ir no médico e descobrir que tem alguma obstrução grave nas artérias do coração. Ah, Moser, então como eu vou descobrir se eu não tiver dor no peito? Fazendo exames periódicos, fazendo avaliações de check-up com seus médicos, sabendo o valor da sua pressão, controlando direitinho o colesterol, o diabetes, às vezes fazendo algum exame adicional para investigar o coração. Então, você não precisa esperar ter sintoma para investigar o coração, pessoal, ou para investigar a saúde, ou para saber se tem algum problema de saúde. Justamente a prevenção vai ser aqui o melhor remédio para a gente prevenir doenças. Então, num paciente que tem um infarto, esse infarto ele pode vir de uma hora para outra. E o que antecede o infarto? Às vezes ele pode estar num dia completamente comum, ele pode estar dirigindo para o trabalho, ele pode estar no meio de uma reunião, ele pode estar fazendo esporte, ele pode estar dormindo e acordar com infarto, então não tem uma regra básica. Mas existem pacientes que no dia do infarto começam a ter sintomas estranhos. O paciente às vezes chega pra gente no pronto-socorro com infarto e fala: ah, doutor, tô tendo dor no peito faz umas 10 horas já. Ou eu tive dor no peito uns 3 dias antes e não procurei o pronto-socorro. Ou eu comecei com uma falta de ar estranha, ou comecei com uma arritmia, ou comecei com uma dor nas costas, dor no pescoço, que são todos sintomas que podem ser de angina. Então, pessoal, existem pacientes que têm sinais de alarme, esse 50% que eu falei para vocês que não tem nenhum sintoma, os outros 50% têm. Então, às vezes, o paciente já está tendo alguns sintomas há algum tempo e nem procura o médico, nem sabe o que é, e daí culmina no infarto, que é o caso mais grave, que já deu um problema, infelizmente, entenderam? Então, no dia do infarto, o paciente, de fato, ele pode começar a ter alguns sintomas, ficar cansado para subir uma escada que ele nunca teve, começar com algum sintoma estranho. É importantíssimo que, antes de ter alguma coisa grave, procure o hospital, procure o pronto-socorro para entender o que está acontecendo. Outro sinal que, às vezes, pode acontecer no dia do infarto, o paciente ele acorda com uma pressão muito diferente do que ele costuma ter. Então, às vezes, a pressão está muito mais alta do que o normal, às vezes está muito mais baixa que o normal, às vezes, esse paciente está com uma alteração da pressão que ele nunca teve, e isso é algo para ficar de olho. Pode ser o estresse, pode ser uma noite mal dormida, claro, é a maior probabilidade, mas já é um sinalzinho para a gente ficar de olho se não tem nada acontecendo. Por quê? Porque principalmente a pressão não está muito alta, sobrecarrega muito o coração. E se esse coração já estiver com algum entupimento complexo, estiver com alguma doença grave nas artérias do coração, a pressão muito alta pode ser um gatilho para esse paciente ter um infarto. Sem interromper, pessoal, pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. E ser inscrito no meu canal me ajuda muito ao meu vídeo chegar a mais pessoas, ao YouTube entender que meu canal é interessante, me ajuda a produzir mais conteúdo. E também, para quem se interessar no meu atendimento, eu atendo presencial aqui em São Paulo ou por teleconsulta em todo o Brasil e todo o mundo. Continuando. E como que é no momento do infarto, pessoal? Esse paciente, ele pode ter uma dor aqui no meio do peito, ele pode ter uma dor só no braço, ele pode ter uma dor no braço direito ou no braço esquerdo, ele pode ter uma dor aqui na mandíbula, ele pode ter uma dor no pescoço, uma dor nas costas, uma dor no estômago. São vários sintomas. E eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo que explica sobre os sintomas de infarto poucas horas antes dele acontecer. Então esses sintomas é o que geralmente o paciente vai chegar no pronto-socorro, suando frio, com vontade de vomitar, com uma pele mais pálida. Uma vez lá no pronto-socorro, a gente vai dar medicação para esse paciente tomar, a gente pode fazer remédio na veia para ele correndo ali, que é a trombólise, ou a gente pode mandar esse paciente correndo para o cateterismo, depende se o hospital tem ou não o cateterismo. Então, chegou no hospital no dia do infarto, esse paciente já vai receber remédio pela boca, já vai receber remédio pela veia e já pode ir para o cateterismo dependendo da situação. E daí, o pós-infarto, esse paciente vai ficar numa UTI. Ah, moça, ele vai ficar entubado, vai ficar com catéter. Pessoal, depende da gravidade do infarto. Se for infarto leve, esse paciente não vai ficar entubado, não vai ficar com dor depois, ele vai ficar bem ali no quarto só observando. Se for infarto mais grave, infelizmente esse paciente pode ter que ficar entubado, pode precisar de remédio para manter a pressão arterial, pode ter que ficar parado na cama em observação. Então depende muito da gravidade do infarto. Mas mais do que entender sobre o dia do infarto, pessoal, é que vocês previnam isso.
O objetivo do meu vídeo, do meu canal aqui, é eu ensinar vocês a protegerem a saúde para não terem uma situação dessa grave como infarto. Se um paciente teve infarto, quer dizer que ele ou a medicina falharam na prevenção. E a prevenção, pessoal, é a melhor atitude que vocês podem ter. Várias doenças aumentam o risco de ter infarto, como pressão mal controlada, como diabetes mal controlado, como obesidade, como falta de atividade física, como fumar, como beber em excesso, como dormir mal, como ter muito estresse. Tudo isso aumenta muito o risco de infarto. E tem pacientes que depois de infartar falam, poxa, doutor, por que eu não mudei aquilo lá antes? Por que eu não cuidei daquilo? Infelizmente já aconteceu e a gente não consegue mudar. Então, pessoal, por favor, procurem fazer avaliações periódicas da saúde, seja na UBS, seja no médico particular, seja onde for. Olhem a saúde, façam exames regulares. Por favor, se cuidem, façam o básico bem feito em casa. Eu sei que não é fácil, mas tentem ao máximo mudar seus hábitos de vida, porque infelizmente isso pode culminar num infarto, que é uma doença muito, muito grave. Se vocês gostaram desse vídeo, por gentileza, se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, deixem um comentário que eu vou tentar responder, me acompanhem lá no Instagram e também, pessoal, por favor, compartilhem com quem vai aprender sobre isso, com quem precisa aprender sobre isso. Até a próxima!